Ok, então vamos começar então do começo. Então, o Certo. que é o ninjitsu? Como é que ele surge? Bom, o ninjitsu surge a partir da influência de técnicas chinesas num estado guerreiro japonês, em que pessoas especiais passam a utilizar-se de técnicas especiais para vencer a guerra e para espionar. Então, nós falamos um pouquinho sobre isso no meu livro, que se chama Ninjitsu Kage Bugei no Maki, Ninjitsu a Arte da Guerra das Sombras, isso está escrito aqui, que está esgotado já há bastante tempo, mas com certeza nós vamos pensar esse ano de 2021 sobre essas reedições. Então a gente explica aqui, por exemplo, basicamente eu monto uma sequência histórica do ninjitsu, onde eu falo desde o surgimento, no primeiro período. Então a gente tem isso aí no período Heian, então a gente está lá falando sobre 794 depois de Cristo, entendeu? Onde essa talvez seja as partes mais místicas do ninjitsu, porque ele bebe da técnica chinesa, não só das influências taoístas, mas também das técnicas, até alguns estilos das técnicas físicas. Você, quando vai analisar tecnicamente alguns estilos de ninjitsu, você consegue ver influência chinesa em determinadas técnicas até hoje, nos estilos que ainda existem, que ainda estão vivos, né? Mas basicamente é isso. E daí, durante o período Sengoku Jidai, que é o período das guerras feudais japonesas, é o ápice da utilização do ninjitsu. E o ninjitsu, basicamente, ele está dividido aí, então, entre as técnicas físicas, armadas e desarmadas. No caso do Shokumoryu Ninjitsu, ele se divide em Shinobi Taijitsu e Juhakei Bugei, ou seja, a parte específica de técnica desarmada, a parte específica de 18 armas tradicionais japonesas. E a partir daí, isso é o que se apresenta para a maior parte dos ninja da época. Você tem aí uma escala hierárquica que vai do cara mais low class, né, até o Jonin, que seria o cara mais qualificado daquela família, né? Eu não gosto do termo clã, eu acho o termo clã escocês demais para isso. Eu prefiro nomeá-la como estilos ou famílias. Porque muito do ninjitsu ficou vinculado a regiões também, a aldeias. A gente vê muito isso no que se chama de Iga-ryu, que é as escolas da região de Iga. Então, basicamente, esse período, o ninjitsu sim é utilizado como um way of life. As pessoas viviam disso. Então, se pagavam pessoas para espionar outras. Então, existia efetivamente grupos empregados por senhores feudais que viajavam de um ponto ao outro para fazer levantamento de informações. Então, muito do ninjitsu, na verdade, é aquele executado sem uniforme algum, quer dizer, não veste a capa do super-homem para sair voando. Ele efetivamente é utilizado por pessoas disfarçadas, por aqueles caras que estavam indo de um ponto ao outro do Japão levantando essas informações. Só um paralelozinho aqui também novamente. O ninjitsu sempre me impressionou pela variedade de armas portáteis, silenciosas. O aluno é treinado em todas, ou é ficção do cinema? Não, não é ficção do cinema. Então, como eu estava dizendo, o ninjitsu se divide, o Shokumoryu Ninjitsu se divide em Shinobi Taijitsu, técnica desarmada, e Juhakei Bugei, que são 18 armas. Então, nós começamos por uma arma muito simples, ou também muito mortal, que se chama Marikusari, que é uma corrente com peso de metal em cada ponta, ok? E vamos até a espada japonesa. Sarabatana, Shuriken, isso existe? Sim, isso existe. Faz parte do arcabouço de técnicas, né? Então, sim, a cada nível que o aluno vai progredindo, ele vai aprendendo essas técnicas e vai, obviamente, executando as formas. Não são katas, né? Ele vai executando os exercícios 2 a 2, de forma a compreender aquela arma para poder depois se submeter a um exame de graduação. E sim, ele tem que mostrar proficiência naquilo. E quanto mais ele avança no caminho, mais dentro do Shokumoryu Ninjitsu lhe é ensinado técnicas que vão mais do que simplesmente as técnicas exotéricas, sim as técnicas esotéricas, aquelas que influenciam ou que têm a influência das disciplinas de iniciação filosófica e até mágica do ninja, certo? Então, quando a gente fala sobre In-Yo, a gente está falando sobre o lado negro e o lado branco do ninjitsu, na verdade, lado de luz e lado escuro,
E é óbvio que você está fazendo uma analogia ao universo e ao equilíbrio de forças, ok? Então, quando se fala sobre Mikyo e a tradição esotérica, mística secreta de transmissão, é muito mais do que fazer um simples sinal de mão. E isso ficou muito famoso nos filmes, quer dizer, o cara vai lá e fica lá em algumas escolas sem saber o que ele está fazendo. Então, um mantra e um mudra, eles têm sim uma necessidade de existência ali. Para você iniciar alguma coisa, talvez você precise de um mantra. Em algumas escolas filosóficas ou herméticas, você tem ali coisas a serem recitadas, né? Palavras a serem recitadas, e muito do que nós vemos no ninjitsu está relacionado ao poder mental, está relacionado à forma como você espera que o seu físico responda a uma ação mental que você quer. Então, o equilíbrio de forças com o universo tem muito de xamânico nisso, até por conta da influência dos Yamaguchi, a gente vê muito isso no Shugendo, que é você superar, então, o ato de superar, passar sobre brasas, uma fogueira pegando fogo. Então, tem muito a ver com o seu condicionamento mental, com o que você faz e como você pode direcionar isso. E uma das formas de direcionar, é óbvio, é através da execução de mantras e mudras. Então, isso é interessante porque muito desse ninjitsu já se perdeu no tempo. Então, eu vi escolas e vi professores que não podem transmitir isso simplesmente porque não tiveram contato com isso. Então, você não consegue transmitir a um aluno aquilo que você não aprendeu. Não é? Então, aconteceu muitas vezes na minha própria escola, de faixas pretas que não transmitiam, hoje não estão mais conosco, que não transmitiam a técnica corretamente porque nunca tinham treinado sério. E aí você, infelizmente, tem esse problema, que é a quebra da técnica tradicional. Então, muitas vezes, quando o cara fala, não, essa é a minha versão de determinada técnica, é porque talvez ele não tenha estudado ela corretamente. E aí ele passa, então, a fazer do jeito que ele acha que é, e não do jeito que foi construído. E assim, da mesma forma, também na parte esotérica do ninjitsu. Como disciplina e filosofia, a gente começa a ensinar para o aluno justamente o que talvez seja o mais simples, mas também seja o mais difícil, que é a autocompreensão. Então, como respirar corretamente, como estar ligado a tudo que está ao seu redor. E por isso, talvez o ninjitsu tenha tantas atividades outdoor, né? Que a gente chama de gachu, que são os eventos em que efetivamente o treino que não pode ser feito dentro do dojo é realizado, que vai desde a parte de subir a árvore até a parte de natação, né? De como combater dentro da água, ou como criar utensílios para poder melhorar essa performance do ninja, né? E muitas dessas coisas vieram nesse livro aqui, que é o Banzen Shukai. Então, o Banzen Shukai é um livro que mostra não só coisas físicas, mas também fala do esoterismo ninja. Então, também fala de ciclo de construção e de desconstrução, fala sobre os elementos da Terra, fala sobre tudo isso, porque é efetivamente uma forma de mostrar como as energias funcionam no mundo, né? E como esse contato com o mundo e com o universo vai influenciar diretamente a época, o guerreiro ninja, e hoje o praticante de ninjitsu. A gente chama isso de ninjitsuka, a pessoa que está treinando ninjitsu. Então, o ninjitsu completo, que é aquele que efetivamente trabalha ao seu lado físico, mental e espiritual, ele é importante porque é muito mais do que uma prática física no dojo. Então, ele se transforma num processo educativo, autoeducação, um processo de reforço da sua disciplina, um processo de descobrimento interno, onde você aprende a superar os seus obstáculos. Eu acho que essa é a grande característica do ninjitsu Shokumoryu, você saber como superar os seus obstáculos pessoais. E o ninjitsu tem essa capacidade de fazer com que você melhore no seu dia a dia. Porque as bases que te passam mostram que você é capaz de superar tudo. Eu acho que isso é um dado interessante. E aí no Japão, quando chega a arma de fogo, como é que esses ninjas que estavam treinando com armas normais, como é que eles se adaptam Então, a isso? muito disso é idealizado por Hollywood ou por determinados romances japoneses ou mesmo seriados que vão sair no Japão mais tarde. Então, nós temos, é óbvio, que muitos desses caras, assim como os próprios samurai também,
se utilizaram da arma de fogo, mas ela chega através dos portugueses, basicamente. Mas eu gosto de deixar muito claro que o meu lado versado das armas de fogo não tem nada a ver com o meu ninjitsu. Senão as pessoas vão pensar que o Shoko Moryu ensina a usar R15. Porque era muito comum nos anos 80, por conta de um cara chamado Robert Bussey, que é um americano que foi aos Estados Unidos, treinou lá por um tempinho, voltou como faixa preta, depois criou a própria luta dele. Ele mesclava essas atividades militarizadas e uso de arma de fogo a técnica de ninjitsu, até porque ele não tinha aprendido muito, não dava para... Né? Ele tinha aprendido limitado, ali, uma quantidade limitada. Né? Então, tem um pouco disso. Mas a arma de fogo vem para mudar as características da guerra. Né? Então, dizer que existem escolas tradicionais em que a arma de fogo é utilizada para ensino, nós estaríamos mentindo. Porque a arma de fogo daquela época é o arcabuz português, que mais tarde vai se chamar Tanegashima, por conta do porto onde ele chega, e que era uma arma de mecha, quer dizer, não tem como... Algumas pessoas ainda treinam isso no Japão como um budô, como uma forma de respeito a essa técnica antiga. Mas é impossível você fazer uma técnica de ninjitsu usando arma de fogo e dizer que isso é um ninjitsu tradicional. Não vai colar. Então é óbvio que algumas pessoas se utilizaram, sendo ninjas, de uma arma de fogo para assassinar outras pessoas naquele período de guerras. Sim, mas isso não é uma adaptação do estilo que faz com que ela se integre à lista de armas tradicionais e faça com que isso depois continue no tempo. Entendeu? Okay. Então, existe hoje talvez um ninja contratado que ainda esteja vivendo disso e que mate as pessoas usando um fuzil sniper. Não, Hollywood cuide disso. Ok? Ninjitsu não é isso. Tá? O código de ética do ninja, qual que é o Bushido deles? Na verdade, quem era samurai sempre seguiu o código do Bushido como, né, como uma forma de preceito, né, de organização naquilo ali. Bom, nós temos vários códigos ninjas, entre eles o Ninpo Inkan, ok? Então é uma das características dessa arte que as pessoas falam, não, mas existe uma flexibilidade no código do ninja, porque ele podia, então, trair outras pessoas. Não é bem assim. Bom, um dos códigos, um dos preceitos que a gente tem, base do Igaryu, foi escrito por um cara chamado Momoshi Sandayu. O Sandayu Momoshi era um dos grandes jonin desse período de guerras, ok? E ele diz um negócio muito bonito, a qual o meu mestre não falou tão diferente assim. O ninjitsu não é para os seus próprios interesses e desejos. Ele é para a defesa do seu país, do seu senhor, e para quando não existir outro recurso. Quando você estiver diante de um perigo físico, se você usá-lo para saciar seus próprios desejos, você destruirá a essência original encontrada na arte da mão vazia, no estilo de Iga, de Kotoryu Koppojitsu. Então, Kotoryu Koppojitsu é a escola que ele ensinava. Então, ele deixa bem claro nesse pergaminho, né, um código moral, mostrando claramente que aquilo que você usa para o seu próprio interesse pessoal está muito abaixo do que você deve fazer, né? Que é a melhora do seu país, a luta pelos seus, não pelos seus desejos pessoais, mas sim pelas suas crenças como grupo, né? Como país, como grupo familiar ou coisa do gênero. Então essa ética leva muito em claro isso. Tudo que o ninjitsu te dá, se você não for bem utilizado, ele te toma. Isso é um dado interessante. O ninjitsu ele é aplicado no dia a dia, ele não é só fui ao dojo, fiz 100 abdominais, voltei para casa. Então, eu brinco também dizendo que não é um sentido de aranha, né, do Homem-Aranha. Mas sim, quando você começa a fazer ninjitsu, a sua percepção se abre até para o perigo e sim, você acaba estando mais alerta para as coisas que acontecem ao seu redor. E isso é benéfico para você, principalmente quando você vive num país ou num estado onde a violência é um pouco maior. Então, você sim pode se beneficiar do ninjitsu também dessa forma física. Mas quando você passa a usar suas habilidades para atender os seus desejos pessoais,
Você sai um pouco do ninjitsu focado no light, na luz, e passa aí para o lado negro do ninjitsu, digamos assim, sem evocar Darth Vader aqui, mas basicamente é isso, né? Você deixa, então, de usar o ninjitsu pelos altos, as altas qualidades e os altos fundamentos e passa a utilizá-lo para o seu desejo pessoal. E tudo feito só para o seu desejo pessoal, focado no egoísmo da pessoa, obviamente vai lhe trazer mais problemas do que benefícios. E do Japão até o Brasil, como é que esse estilo específico, quantos estilos diferentes tem? Hoje em dia, se a gente for falar sobre ninjitsu tradicional, cada vez menos a gente consegue falar a respeito disso. Então, talvez a maior escola ocidental, sem dúvida, é o que se chamava antes antiga Bujinkan, hoje é Bujinkan Budo Taijitsu, modificou-se bastante. É representado pelo Masaki Hatsumi, que já entregou os seus, já passou o bastão e dividiu os seus 9 estilos entre 9 dos seus principais alunos. Então, basicamente, quem é ele está vivo ainda, então não vou falar quem era, pelo contrário. Ele tem extensa contribuição, não só ao ninjitsu, mas à arte marcial japonesa de uma forma geral. Porque o que ele ensina é tão mesclado de diversas técnicas que ele deu um nome novo a essa luta. Então, ela é chamada de Bujinkan Budo Taijitsu. Ela não é mais só ninjitsu. Ela usa sistemas de jiu-jitsu, ela usa técnicas que são de origem samurai. Então, ele criou um grupo de determinadas escolas e, para nós ocidentais, ele é o tiozinho do Jiraiya lá, o senhor... Eu não lembro o nome porque eu não assisti isso. Mas, enfim, ele usou aquele seriado infantil para divulgar um pouco do que era o ninjitsu. E teve um grande sucesso. Tanto é que ele nomeou como sucessor de Togakuri Ryu o cara que era o Jiraiya. Então, o cara que era o Jiraiya hoje é um 15º dan da luta dele e recebeu todos os Densho e Makimono para representar a arte marcial dele. Então, ele pega todos esses... Aconteceu agora em 2019, se não me engano. Ele pega todos os seus documentos oficiais e transmite um pouco para cada um dos seus antigos alunos. Não acredito que ele esteja prevendo morte, ele já está bem velhinho mesmo, mas até então não se sabe muito se ele tem algum problema físico ou não, mas acredito que ele está fazendo isso embasado em algum conhecimento do que ele pretende para o progresso da luta dele, né? A decisão dele foi fragmentar aquilo que havia sido reunido com ele. Nós temos na counterpart um primo dele, se chama Shoto Tanemura, que fundou a Genbukan, quando existe um rompimento entre eles em 1984. Então isso se chama hoje em dia a linha de Iga, basicamente, Iga-ryu Ninjitsu. Existem outros mestres que se autodenominam Iga-ryu. Existem mestres que se denominam Koga-ryu. A minha escola é uma escola familiar, então nós não temos dojos abertos, isso é muito comum em lutas antigas, quer dizer, hoje, por exemplo, se você pergunta sobre o dojo do Shidoshi Rodrigo Miller, ele está fechado nesse momento. Então, eu acho que eu fechei na hora certa, porque se tivesse pego a pandemia aí, teria sido muito pior. Muitos professores de arte marcial hoje passam por problemas sérios de business, de financiamento, por conta dessa loucura toda aí. Então, a gente não sabe o que isso vai mudar, o que isso vai virar. Nós temos aí uma linha de Junichi Kawakami, que é um cara que é representante do Museu Ninja de Iga, em que ele ensina o ninjitsu tradicional. Existe muito ninjitsu espalhado pelo mundo que tinha origens na escola do Hatsumi, mas as pessoas saíram e tal. Existem alguns estilos criados por pessoas ocidentais, e aí eles, cada um é seu representante. Existe muita fração de escolas que eram chamadas de antigas e que hoje estão fracionadas por professores que brigaram ou decidiram mudar de linha. Então, o perfil hoje do ninjitsu, ele está pulverizado, é difícil encontrar uma academia hoje que tenha efetiva função de ensinar o ninjitsu como ele era ensinado até o século XX. E eu acredito que cada vez menos. Não é o tipo de arte marcial fácil de transmitir, não é o tipo de arte marcial fácil de aprender. Eu não vejo uma motivação nas pessoas na busca de arte marcial tradicional.
Então, hoje as pessoas estão buscando muito mais a medalhinha ou a possibilidade de alçar carreira em lutas esportivas que deem mais retorno financeiro. Então, as pessoas estão muito, cada vez... Eu acho que isso deve estar acontecendo também em outras lutas tradicionais. Eu tenho conversado com alguns professores de karatê tradicional ou de kung fu, que eles aikido, que eles sentem o mesmo problema. E basicamente isso. Eu acho que hoje, para você saber um pouco, você encontrou uma academia de ninjitsu, saber um pouco sobre qual é a origem dessa escola ou qual a origem do professor, veja se ele tem documentos, principalmente se ele tem documentos fixados na parede que mostram efetivamente que ele é formado ou que ele se graduou de alguma coisa, converse um pouco e o principal, faça uma aula. Fazer uma aula com um professor eu acho que é o mais importante, para ver se você gosta efetivamente, se você tem empatia com aquilo que ele está disposto a transmitir. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E no ninjitsu tradicional você tem muito da parte iniciática também, né? Eu lembro que a gente estava conversando muito tempo atrás que você teve que ir para o Japão para fazer o teste. Na verdade, eu precisava ir ao Japão para fazer um próximo teste. Eu estou parado no quarto dan justamente por causa disso. Então, meu próximo passo é ir ao Japão. E é algo interessante porque eu ainda não consegui. Então, a minha hierarquia marcial está parada no quarto dan. Entendeu? E é interessante porque, como luta tradicional, não tem outra opção. Então, eu não tenho como dizer, não, quebra essa para mim, entendeu? Vamos... que droga, aconteceu alguma coisa aqui. Voltei. Quebra essa para mim, poxa, eu sou representante brasileiro, me dá uma... Não, enquanto eu não estiver lá, então, eu continuo no quarto dan. Então, não importa quanto tempo você tem de luta, existem coisas que são iniciáticas e que precisam ser feitas corretamente. E sem isso, não há como continuar no caminho. Então, é mais ou menos como um Compostela para algumas pessoas, né? Se você não fizer o seu caminho da fé, digamos assim. Então, existem, sim, algumas provas pelas quais a gente precisa passar. Já passei por muitas outras, inclusive. Nós somos, talvez, uma das únicas escolas em que, basicamente, para você se habilitar a fazer um teste de faixa preta, você tem, basicamente, um TCC a ser escrito, né? Então, tem um trabalho de final de curso, digamos assim, para ser apresentado. E cada faixa preta, ele precisa discorrer sobre um tema. Então, precisa se aprofundar, inclusive, nesse tema, para que, efetivamente, ele se mostre capacitado para o próximo grau, para o próximo passo. Né? E é interessante que muitos desses conhecimentos esotéricos não necessariamente são transmitidos na sequência hierárquica pós-preta. Então, quando o mestre identifica que o discípulo tem essa pretensão, ou que também tem essa capacidade de compreensão, ele começa aos poucos ensinando. Eu acho que isso é interessante. Porque não é todo mundo que está preparado para esse lado. Eu tenho pessoas que se formaram faixa preta comigo e nunca viram nada desse lado iniciático esotérico, simplesmente porque não procuraram e também porque não tinham essa disponibilidade. Então, nós transmitimos aquilo que o discípulo está preparado a receber e, se tem vontade de se preparar para mais, a gente vai para frente. Senão, eu deixo ele confortavelmente posicionado para ir só até onde ele quiser. Até para não desgastar mais, ensinando algo que mais tarde, além de não compreendido, não será utilizado. Né?